Bom dia, está no ar Papo TA, um programa feito por servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de São Carlos para todos os trabalhadores. O objetivo do programa é discutir questões que envolvem o mundo do trabalho. Entre em contato conosco pelo e-mail papo.ta.radio@gmail.com e a nossa página do Facebook é papo.ta.radio. Estão conosco nessa jornada hoje o Luciano Matuque na técnica e o Aldo Bernardo na produção. Ouça também o programa do Aldo Bernardo, Vozes Negras, toda terça-feira às 21 horas. Beleza, Luciano? Agora a gente vai chamar uma música. Vamos meter uma música agora, hein? Para iniciar o programa, vamos de música. Vamos ouvir um samba de Leci Brandão, Anjos da Guarda. Vamos voltar? Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Acabamos de ouvir Anjos da Guarda com Leci Brandão. Estamos hoje aqui com o nosso companheiro professor Benedito. Ele é membro da POSP e hoje o Papo TA vai discutir a violência nas escolas. Bom dia, professor Benedito. Bom dia, Arley. Sempre bom estar aqui com você, companheiro que eu conheço de longas datas, né, de longas atividades também, né, políticas. Companheiro Arley, para quem não sabe, foi aí um militante também, né? Legal. Dito, a gente está vendo aqui ultimamente, em agosto desse ano, nós vimos lá no Itajaí, Vale do Itajaí, uma professora foi agredida fisicamente, chegou até machucar, levar pontos. E recentemente, semana passada, aqui na escola Orlando Pérez, é isso? Orlando Pérez. Orlando Pérez, um professor de educação física foi agredido, o seu carro foi vandalizado. O que está acontecendo, Dito? Por que essa violência? Qual que é o diagnóstico que vocês, membros da POSP, professores, fazem dessa questão? Olha, Arley, é lamentável, né, que o mestre, né, num momento importante como esse da sociedade, né, tenha sofrido tanto, né, com essas coisas de violência, com esse problema todo da sociedade, né, que acaba respingando dentro da escola, né. Nós temos debatido e quem quiser entrar no site da POSP, nós temos lá o site sobre violências. Você vai ver a quantidade, não são só esses os casos que aparecem, né, na mídia, em Facebook, né? Nós temos um site sobre violência e lá consta inúmeros casos, né? Então a sociedade, ela aparentemente, né, perdeu assim o controle sobre os jovens, né? E quando vai para dentro da escola, a autoridade do professor está sendo questionada, muito questionada, não no sentido de que o aluno não tem uma referência em casa, né? Então essas e outras coisas acabam incluindo, né, nesse rol de violência. Só para você citar uns dados para você, na cidade de São Paulo, né, são registrados em média 10 casos de violência por dia, né? Oficialmente são 3.500 no ano, né? E ainda nós temos aqui um dado em que o Brasil, né, ocupa o primeiro lugar no hall da violência, né? Em segundo lugar vem a Estônia e em terceiro lugar vem a Austrália, né? O Brasil está aí com 12,5% de casos de violência, né? Uma outra pesquisa mostra mais de 22 mil professores foram agredidos, né? Sofreram agressão e sofreram agressão de vida, inclusive, né? Em torno de 4.700 pessoas. Esse dado foi tirado da Prova Brasil, né? Porque tem um questionário da Prova Brasil lá e foi tirado esse dado de lá.
Então, quanto maior é a taxa de alfabetização, menor é o grau de violência. Menor é a violência. Quanto menos alfabetizado, mais violência. E nós temos visto, de 2015 para cá, né, quando nós fizemos a nossa greve e os alunos ocuparam a escola, nós vimos os fechamentos das escolas. Fazer uma pergunta, mas por que essa relação de alfabetização e violência? O que deixa isso claro, assim? Porque a gente vê no tempo que eu fiz o primário, que hoje é ensino fundamental, né? Uhum. O professor tinha um total respeito, o aluno respeitava o professor e tal, mas a alfabetização era parecida. O que realmente você dá esse dado que a alfabetização baixa aumenta a violência? Olha, esse é um dado da própria, de uma pesquisa que foi feito de uma professora, me parece, também de Santa Catarina, né, e que coloca essa discussão aí de que a escolarização ela aumenta, diminui a possibilidade, mesmo porque a questão do professor, do aluno, ele ter objetivo na vida, né, isso cria um diferencial. Quando nós vemos nossas crianças dentro da escola, a maioria delas, o objetivo de ser alguém na vida não existe, né? E a escola, na verdade, ela trabalha com essas coisas e facilita, na verdade, ao aluno, né, ver a escola como se fosse, na verdade, algo que ele está ali por estar. Não tem objetividade. O aluno, por exemplo, saber que entra na escola e a obrigação que ele tem é estudar, e nada mais é cobrado do que isso. Se ele falta, faz reposição de faltas. Se ele vai mal na prova, tem prova de recuperação. Se ele não faz trabalho, dá-se outro trabalho. Se ele falta, faz-se reposição de ausência. Ou seja, não existe uma contrapartida. O aluno, ele estuda, né, sem a obrigação de devolver, né, aquilo para a sociedade. Então falta objetividade. Eu vejo, por exemplo, na sala de aula, quantos alunos nós temos lá, que se você disser assim para ele, olha, se ele está por acaso fazendo bagunça, olha, eu vou falar com o técnico de futebol, né, porque ele joga bola, né, ele participa de um jogo, de um clube de futebol. Aí você diz que vai falar com o técnico, imediatamente ele para com a bagunça. Por quê? Porque o objetivo dele é estar sendo escalado para o time de futebol. Legal. Nós vamos ouvir mais uma música agora e depois retornaremos com essa conversa. Ouviremos agora To Sir With Love. Ok? Beleza? Podemos voltar? Voltamos na rádio 95.3, Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir To Sir With Love com Lulu. E estamos aqui com o professor Benedito e discutindo a questão da violência nas escolas. Você, na resposta anterior, você citou da falta de objetivo dos alunos. Você consegue diagnosticar por que essa falta de objetivo? Olha, eu como professor, eu vejo que a própria escola, ela me parece que se mantém um pouco distante de algumas coisas dos estudantes, né? E mesmo os estudantes também se mantêm um pouco aquém da própria escola. Quando você vê as questões das tecnologias, celulares, computadores, né? A escola ainda nós trabalhamos com giz e lousa, né? Igual um amigo meu diz, é GLS, né? Giz, lousa e saliva, né? E os alunos estão talvez assim num patamar um pouquinho adiante, ao qual nós precisaríamos estar um pouquinho mais preparada. A Secretaria da Educação precisaria talvez preparar um pouquinho mais os professores. Contudo,
a gente vê também, por outro lado, o fechamento de escola, né? O fechamento de escola que faz com que várias escolas tenham salas de aula superlotadas, com 40, 50 alunos, até mais, né? Eu dei aula em uma escola em que tinha 65 alunos matriculados, né? E quando vinham todos, era aquele alvoroço. Então, essa superlotação de sala, né? Alguns materiais pedagógicos, às vezes, né, um pouco distante da realidade. Todas essas coisas somando, né, fechamento de sala, material pedagógico, né, estrutura para o trabalho do professor, né, acaba gerando ali uma situação também, né, um pouco diferente, que pode talvez levar, né, a alguma circunstância. Mas nada disso justifica, né, essa violência. Nada justifica uma violência do grau que está sendo agora. Antes, né, nós já fomos alunos, nós sabemos, né, quando é que um aluno questionava a tal ponto a autoridade do professor e que chegasse a agredi-lo de uma forma tal, tirar a vida como tirou da professora Simone aqui em Tirapina, em 2013. Né? Ou seja, é um absurdo que está acontecendo. Um dos maiores absurdos, tirar a vida de um professor. Né? Tirei você da sala, agora eu risco o seu carro, agora eu quebro o seu carro, agora eu te bato em você. Não justifica. E essas coisas não justificam. Então, alguma coisa, além da alfabetização, né, como nós estávamos dizendo, que alguém alfabetizado, né, ele não contribui na questão da violência. E é um fato, eu vejo na escola que cada aluno que nós temos lá, de um grau de conhecimento, de vontade de estudar, que fica submetido àqueles que bagunçam. Legal. E qual que são as alternativas que a POSP apresenta para essa questão? Olha, em primeiro lugar, né, a abertura de salas de aula, ao invés do fechamento que o governador do estado está fazendo, contratação de mais funcionários na escola. Hoje, uma parte do funcionário, principalmente o da cantina, são terceirizados e na maioria das escolas falta funcionários administrativos, falta inspetor de aluno, né, e falta uma série de outras coisas dentro da escola que faz com que cria todo esse clima. Então, a gente reivindica, né, contratação de funcionários e também reivindicamos o tratamento igual para todos os professores. Você vê o que acontece hoje. O governador do estado dividiu os professores em várias categorias. Cada qual, todos fazendo o mesmo trabalho, mas cada qual com um direito diferente. E muitos, né? Categoria O, categoria F, categoria N, professores com direitos totalmente diferentes, ganhando bem menos que todos os outros demais para executar a mesma tarefa. A precarização do trabalho docente, é isso? A precarização do trabalho docente. E agora com essa reforma trabalhista aí, e com a reforma da terceirização, não se estranhe se nós tivermos aí logo mais alguma empresa terceirizada sendo contratada para oferecer professor para o Estado. E, além da violência, a reforma do ensino médio que o governo federal está implantando aí, qual que é a visão de vocês sobre isso? Nós chamamos essa reforma, né, reforma à la carte, né, onde o aluno escolhe aí, né, o seu conteúdo, né. Nós achamos que se forma hoje, se com todas as disciplinas se forma, os alunos saem com dificuldade do aprendizagem, com a metade da disciplina vai sair metade aluno, né? Porque aparentemente parece ser uma coisa fácil, né? Vamos adaptar aí, o aluno escolhe história, geografia e tal no currículo dele e abandona os demais. Só que a vida não é assim, o vestibular não é assim, né? O Enem não é assim. Então você tem que ter todas a disciplina. Além do mais, isso faz com que, né, tenha demissão de professores, diminua o quadro de professores, tendo em vista que, né, se escolhe
uma disciplina e não escolhe as outras, né? Na realidade, então, a questão fundamental é investimento na educação, tanto na infraestrutura, como nos professores, como em cursos, qualificação de professores, qualificação de funcionários, modernização da escola, com salas de aula que atendam a nova demanda, a demanda tecnológica que vem se passando? Sim, além do mais, a gente tem que ver uma coisa. Eu não sei se essa seria o ideal, entretanto, as reformas que foram feitas aí congelaram o investimento em saúde e educação por 20 anos, né? Ou seja, se está pior, continuará pior e vai piorar, porque o investimento foram congelados por 20 anos. Agora, o ideal realmente seria, né, uma sala de aula com entre 30 e 35 alunos, né, onde nós temos os alunos especiais, né? Acaba sendo, quando se inclui um aluno especial, a escola não tem, por exemplo, uma rampa, né? Se o aluno é cadeirante, geralmente a maior parte das escolas são escadas, né? Falta acessibilidade. Falta acessibilidade. Né? Carteiras adequadas. Hoje em nossa época de estudante, nós éramos de um certo tamanho. Hoje você vê as crianças, né, de 12, 13 anos, chega a ser ridículo de ver aquelas crianças com 1,70m, 1,80m sentado numa cadeirinha para uma criança de 10 anos de tamanho bem menor, né? Ou seja, a comodidade também não existe, né? Tem que ser um ambiente agradável para ser atrativo, né? Um ambiente penoso, você não atrai ninguém, não atrai o aluno para a escola, e isso é complicado, né? Sim, você imagina um aluno passar das 7 ao 12h20 numa sala de aula, né? Ouvindo, né, vários professores, né? E de uma forma passiva, né? Sentado ali, né? E é claro, natural que com toda aquela energia que eles têm, acabe se movimentando, né? Mas independente de se movimentar e tal, ainda falta um ingrediente fundamental, né? Que é o respeito. Não há problema que o aluno converse na sala de aula, não há problema que o aluno faça uma ou outra brincadeira. O problema é que um grupo de alunos, infelizmente, né, em várias escolas, fazem a zoeira, fazem o desrespeito, né? E isso leva com que o professor ele tome tenha que impor a sua autoridade, e aí gera o conflito. Legal. Agora a gente vai ouvir mais uma música para dar uma quebrada aqui na violência. Vamos ouvir Nelson Gonçalves com a música Meus Tempos de Criança. Cuidado que você fala isso, sai no... Podemos voltar, Luciano? Voltamos na 95.3 Rádio UFSCar. Estamos no programa Papo TA. Hoje estamos com a conversa com o professor Benedito falando sobre a violência nas escolas. E acabamos de ouvir a música Meus Tempos de Criança com Nelson Gonçalves. Dito, a gente está chegando no final do nosso programa. Você poderia dar uma finalizada aí? Sim, eu acho que a coisa mais importante, Arley, é a presença da família na escola. Eu acho que o pai e mãe não pode delegar a tarefa da educação para os professores, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Família é pai, mãe e filho, que é igual a educação. Professor, escola, aluno é igual a instrução. Então, se cada um de nós cumprirmos com o nosso papel, se cada um de nós fizermos a nossa parte, com toda certeza, não veremos, né, essa situação absurda que aconteceu ali na escola Orlando Pérez, que aconteceu no Jesuíno de Arruda, aluno tocar fogo na cortina na escola, que aconteceu com a professora Simone, levando facadas dentro da sala dos professores, sendo assassinada ali. Se a família for mais presente, se o pai não delegar a sua educação, né, para a escola, com toda certeza nós teremos um ambiente um pouco melhor, né?
Legal, agradecemos a presença do professor Benedito. Estamos encerrando o programa Papo TA, um programa feito pelos servidores da UFSCar para todos os trabalhadores. E até a próxima, Benedito. Até a próxima, Arley. Muito obrigado ao programa Papo TA. Né? Conta com a gente aí quando necessário. Ok, um abraço a todos. Até a próxima terça-feira. Mami, te fría, mas